E aí, já parou para pensar como é que o nosso corpo, essa máquina incrível, funciona de verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo num mapa que explica tudo isso. E olha, a anatomia é bem mais do que só decorar nome de osso e músculo, viu? É na verdade a língua universal que ajuda a gente a se entender, por dentro e por fora. Olha só para isso aqui. É um quebra-cabeça, né? De órgãos, músculos, sistemas, cada pecinha no seu lugar com uma função super importante. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que tudo isso trabalha junto, em harmonia perfeita, sem parar nem por um segundo? É isso que a gente começa a desvendar agora. E aqui está o pulo do gato. Pensa bem, como é que um médico aqui no Brasil consegue falar com um médico lá no Japão e os dois saberem exatamente do mesmo pontinho no corpo, sem chance de erro? A resposta? Uma linguagem universal. Um código super preciso que a anatomia criou. Ok, então antes da gente sair navegando por esse mapa, bora entender como é que o território foi construído, né? A gente vai começar do bem pequenininho e subir, nível por nível, para ver como cada peça se encaixa e forma essa estrutura complexa que somos nós. Imagina que a gente está construindo um prédio. Tudo começa com o básico, né? Tijolo e cimento, que seriam os átomos e moléculas. Juntando isso, a gente faz as paredes, que são as células. As paredes formam os cômodos, ou seja, os tecidos. Vários cômodos viram um andar, que são os órgãos. E esses andares compõem os sistemas do prédio, até a gente ter a estrutura completa, o nosso organismo. Chegamos no nível celular. Aqui estão as unidades fundamentais da vida. É sério, cada célula é tipo uma cidade em miniatura, uma metrópole. Lá dentro, as organelas são as fábricas, as usinas de energia, tudo trabalhando sem parar para manter a cidade funcionando direitinho. Agora, quando várias dessas cidades celulares com a mesma especialidade se juntam, elas formam os tecidos. O tecido muscular, por exemplo, é feito de células que se contraem para a gente conseguir se mexer. E basicamente a gente tem 4 tipos que formam tudo no corpo. O epitelial, que é a casca, o conjuntivo, que cola tudo, o muscular, que faz o movimento, e o nervoso, que é a fiação da comunicação. Juntando esses tecidos, o que a gente tem? Os órgãos. O coração, o cérebro, os pulmões. São estruturas formadas por vários tecidos trabalhando juntos. Cada órgão é um super especialista na sua função, mas a mágica de verdade acontece quando eles começam a trabalhar em equipe. E aí que entram os sistemas. Pensa assim, o sistema circulatório é o serviço de delivery do corpo. E o sistema nervoso é a nossa internet de fibra ótica. Todos eles juntos trabalham para manter um equilíbrio interno super estável, um estado que a gente chama de homeostase. É isso que garante que a nossa temperatura, por exemplo, fique sempre certinha. Beleza. Mas voltando àquela questão, como é que a gente mapeia essa loucura toda de um jeito que todo mundo em qualquer lugar entenda sem erro? Simples. Criando uma língua universal para a anatomia, com regras bem claras e um ponto de partida igual para todo mundo. E a base de tudo é essa aqui, a posição anatômica padrão. É um acordo mundial. Não importa se a pessoa está sentada, deitada, de ponta cabeça, na hora de descrever, a gente sempre imagina o corpo nessa posição. Acabou a confusão de direita de quem, frente onde, é tudo padronizado. E essa ideia é crucial. Pensa na confusão que seria sem isso. A direita poderia ser a do paciente ou a do médico. Ia ser um caos. Essa padronização não é só um detalhe, é o que garante precisão e, principalmente, segurança em qualquer procedimento. Ok, já temos nosso ponto de partida. Agora, a gente pode começar a fatiar o corpo com os planos imaginários. São tipo cortes virtuais que deixam a gente espiar lá dentro e entender como as coisas se relacionam em 3D. O primeiro deles é o plano sagital. Imagina uma linha que passa bem no meio, de cima a baixo, e divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. Esse corte dá pra gente uma visão de perfil de tudo que está lá dentro. E olha aí o resultado de um corte sagital. Dá para ver direitinho o cérebro se conectando com a medula, o caminho do esôfago passando atrás do coração. É uma visão essencial para a medicina entender a profundidade e a relação entre os órgãos. Então, para resumir, são 3 cortes principais. O sagital, que divide em direita e esquerda, o frontal, ou coronal, que separa frente e costas, tipo o encaixe de uma coroa mesmo, e o transversal, que corta na horizontal, dividindo em parte de cima e parte de baixo. E esses planos estão ligados aos eixos de movimento. Imagina um espeto atravessando o corpo. O eixo longitudinal, que vai de cima para baixo, é o que deixa a gente girar a cabeça para dizer não. O eixo transversal, de um lado para o outro, permite dobrar e esticar o cotovelo, sabe? Flexão e extensão.
E o eixo anteroposterior, da frente para trás, é o que deixa a gente abrir os braços para os lados e fechar de novo. Bom, já temos a posição de referência, já temos os mapas. Falta o quê? O GPS. É exatamente isso que são os termos direcionais. Eles funcionam como as instruções do GPS, dizendo a localização de uma parte em relação à outra, com precisão total. Vamos começar com um par clássico, medial e lateral. É bem simples. Medial é o que está mais perto do meio do corpo. Lateral é o que está mais para fora, mais para o lado. Por exemplo, o nariz é medial em relação aos olhos, já as orelhas são laterais. Agora, para braços e pernas, a gente usa outros dois termos, proximal e distal. Proximal é o que está mais perto do tronco, da raiz do membro, sabe? E distal é o que está mais longe, na ponta. Então, o cotovelo é proximal em relação ao punho e o punho é distal em relação ao cotovelo. A referência é sempre o tronco. E para fechar, vamos falar de profundidade, superficial e profundo. Superficial é o que está mais na superfície, mais para fora, como a nossa pele. E profundo é o que está mais para dentro, lá no fundo, tipo os ossos, que ficam bem protegidos por músculos e tudo mais. Ufa! Depois de tanto termo, de tanto conceito, a gente chega na pergunta mais importante. Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa? A resposta é bem direta. Porque em medicina, precisão salva vidas. Simples assim. Pensa só na cena. Um cirurgião precisa saber exatamente qual artéria ele tem que pinçar. Um radiologista precisa dizer onde está um tumor com precisão de milímetros. Não tem espaço para eu acho que é aqui. Essa linguagem universal tira qualquer dúvida e garante que a equipe inteira está falando a mesma língua quando uma vida depende disso. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Na próxima vez que alguém ouvir um termo médico, vai lembrar que por trás daquela palavra existe todo um sistema, todo um idioma pensado para garantir segurança e eficiência. A anatomia não é só o mapa do corpo, gente. É a base, o alicerce de toda a medicina moderna. Fica a pergunta, que outra área da vida depende tanto de uma linguagem tão, mas tão precisa?